Oi pessoal, esse é o primeiro vídeo Mitos e Verdades sobre, e nesse vídeo eu vou falar sobre a amamentação. Contar um pouquinho sobre a minha experiência com a amamentação e tirar algumas dúvidas que surgiram, algumas dúvidas de algumas pessoas que me perguntaram. Então vou começar falando um pouquinho sobre a minha experiência com a amamentação. Sempre sonhei em amamentar, eu sempre achei um ato muito bonito, sempre achei muito bacana. E quando o Arthur nasceu, por ele ter nascido prematuro, ter ido para a incubadora, eu não pude amamentar ele nas primeiras 48 horas, foi bem difícil. Aí eu fui tirar o leite, 24 horas depois do parto, eu fui tirar o leite, tirar o colostro, não estava saindo, foi muito sofrido. E depois de 48 horas, mais ou menos, que ele nasceu, eu consegui subir para amamentar. Eu amamentei ele mesmo, ele estando na incubadora ainda, e a médica falou para mim que se ele pegasse o peito, logo ele ia para casa. Graças a Deus ele nasceu muito bem, por mais que ele tenha nascido magrinho, pequenininho, ele nasceu muito bem de saúde, e o que faltava era ele aprender a amamentar. A sensação que eu tive a primeira vez que eu amamentei é algo inexplicável, é um amor enorme, é muito gostoso. Pra mim não doeu nada, foi muito tranquilo. Ele pegou logo de primeira, foi bem legal mesmo. Eu achei que ele não fosse conseguir, por ele ser muito pequenininho, por ele nunca ter feito, mas ele pegou logo de primeira. No hospital a gente tem uma certa pressão quanto à amamentação, porque o bebê precisa de amamentar, como ele é muito pequenininho, ele precisa amamentar muitas vezes ao dia, como ele não aprendeu ainda também é meio complicado, então o hospital acaba dando uma pressionada, no caso do prematuro, por causa do destro. Então, mas tirando isso, foi bem tranquilo. No começo, realmente, o leite empedra bastante. A produção, falando biologicamente, a partir do momento que o bebê suga pela primeira vez, o leite começa a ser produzido mesmo. Vai vir aquele colostro que você acha que não alimenta nada, porque é meio aguinha, só que é os primeiros anticorpos que o bebê precisa, então ele é muito importante para o bebê. O leite materno ele tem 3 etapas, ele tem a água, ele tem o leite que alimenta e ele tem a gordura para fazer o bebê ganhar peso. Então, é fundamental que você deixe o bebê mamar primeiro em um seio, deixa ele mamar bastante e se caso você sentir que o leite acabou, que o seio secou mesmo, você vai colocar ele para mamar no outro. No começo, o que é mais recomendado é que você concilie as mamadas. Então, se ele mamou agora, ele mama em um seio. Na próxima mamada, ele mama no outro. Para você conseguir manter a produção nos 2 peitos e você conseguir com que ele mame as 3 fases do leite. Tiveram muitas meninas que me perguntaram sobre leite fraco. Não, isso não existe. O bebê sim, ele vai mamar muito. Bebê que mama no peito, ele não mama de 3 em 3 horas, como bebês que tomam fórmula. O bebê que mama no peito, ele mama toda hora praticamente. Ele vai, com o tempo ele vai se habituando, uns mamam um pouco mais, outros mamam um pouco menos, mas é a alimentação dele. Então, quanto mais ele mamar, mais saudável ele vai ficar. Então, o bebê que toma fórmula, ele toma fórmula a cada 3 horas, a cada 4 horas. O bebê que mama no peito, não, ele mama o tempo inteiro. Então, não é que o leite é fraco, não é que o leite é pouco, é porque o bebê tem essa necessidade mesmo, ele tem a necessidade de sugar. O que a mãe pode fazer para melhorar o leite? A alimentação dela, porque o leite depende da alimentação. Toda mãe produz o leite necessário para o seu filho. Então, por mais que você veja que ele não seja tão encorpado, é o que é necessário para o seu filho, é o que possui os anticorpos, que ele não tenha nenhum tipo de alergia, nenhum tipo de infecção. Bebê que mama no peito, todo mundo sabe que é muito mais saudável. O que a mulher pode fazer para melhorar, às vezes, que nem no meu caso, como meu filho nasceu prematuro, o que a enfermeira da amamentação me recomendou foi comer bastante castanha, amendoim, abacate, que são alimentos super saudáveis e que possuem bastante gordura, e é uma gordura natural. Isso faz com que o bebê ganhe mais peso e engorde com saúde, que é uma gordura boa. Muitas meninas me perguntaram sobre quando que o leite vai começar a sair.
No meu caso, como eu falei no começo do vídeo, o meu leite começou a sair só depois que o bebê chegou, só depois que o Arthurzinho mamou pela primeira vez que começou a sair o colosso. Não fica nessa preocupação, nessa paranoia de tirar o leite, porque o leite ainda não começou a sair, o da minha amiga saiu com 8 meses e o meu ainda não sai. Deixa, espera o bebê nascer. Você tendo uma alimentação saudável, muita água, 3 litros de água por dia, pelo menos, você vai sentir essa necessidade. Só que antes de você ter o bebê, é bacana que você comece já a consumir muita água. Então, tomando muita água, se alimentando direito, com certeza o seu leite vai sair assim que o bebê sugar. E aí, com o tempo, você vai regulando a quantidade que o bebê precisa com a quantidade que você produz. A questão de tirar o leite e de ensinar a amamentar, em toda a cidade, aqui em Guarulhos, eu fui muito aconselhada pelo pessoal da amamentação, em toda a cidade tem. Procure o banco de amamentação da sua cidade, caso você tenha alguma dificuldade. Então, existem alguns hospitais que tem, em toda a cidade tem pelo menos um banco de amamentação com orientações para amamentação. Em outros lugares existem os bancos de leite. Então, procura na sua cidade alguma conselheira de amamentação, caso você tenha alguma dificuldade. É fundamental que você aprenda que no começo é bem difícil, a forma de posicionar o bebê, a forma em que ele mama, se ele tá pegando direitinho, se ele não tá, tenha muita paciência. O que precisa mesmo para uma boa amamentação é muito amor, é muita paciência, que é o que você vai ter que ter pro resto da vida com seu filho. Então, aproveite esse momento, não fique nervosa, não fique estressada, com medo do bebê não pegar, do bebê não sugar o suficiente. Relaxa e aproveita, porque a natureza ela é perfeita. Então o seu bebê ele vai ter no começo um pouco de dificuldade, mas é tudo, você vai ter que aprender e você vai ter que ensinar ele tudo na vida. Então essa é a primeira coisa que você tem que ensinar e que vocês precisam aprender juntos. Então é posicionar o bebê barriga com barriga, fazer aquele carinho. No começo, tem muitos bebês que mamam bastante, tem muitos bebês que dormem muito. O Arthur, eu lembro que no comecinho ele dormia demais, então a gente tinha que acordar ele pra mamar, porque ele não conseguia acordar sozinho. Então a cada 2h30, 3 horas, a gente acordava ele pra mamar. Aí tinha que trocar de fralda, tirar a roupa, ficar passando a mão pra poder manter ele acordado, porque ele começava a sugar e dormia. Só que tudo isso valeu muito a pena. Hoje ele adora mamar no peito, ele mama o tempo inteiro até. Ele não pegou a fórmula, a gente precisou dar a fórmula pra ele por causa da icterícia, mas ele não gosta da fórmula, ele adora o leite materno. Bom, quanto à produção de leite é isso, ela vai regularizar conforme o bebê mama, mas teve uma menina que me mandou um comentário falando que ela produz muito leite, e que ela tem que tirar o leite, porque o bico do peito é muito pequeno, então ela tem que sempre tirar um pouco de leite antes do bebê dela mamar. Tente tirar menos. No começo vai doer um pouco, porque vai começar a empedrar, mas vamos supor, se essa semana você tira 20 ml e o bebê mama o resto. A semana que vem, tira 15, entendeu? Vai tirando 15 ml dando pro bebê, aí depois tirando 10 ml, até você regularizar, porque senão você sempre vai produzir mais leite do que o seu bebê mama. E aí você vai ter que sempre em toda mamada ter que tirar leite, e na hora de você fazer o desmame dele vai dar mais trabalho. Então tente ir tirando um pouquinho menos, a sua produção é um pouco elevada. Se você puder, procura perto da sua casa, perto da sua cidade, procura algum banco de leite e tente fazer, ao invés de você jogar fora esse leite, que é uma coisa muito preciosa. Quem conhece o UTI neonatal sabe o quanto é difícil, o quanto as mães sofrem lá. Busque um banco de leite e faça a doação, já que você tem essa produção regular que é aumentada, procura eles, que eles recebem o leite, faz a doação. Eu acho que é muito gratificante você saber que pode ajudar um outro bebezinho. Referente ao leite materno, o leite materno, quando eu tô amamentando, eu não preciso tomar anticoncepcional. É meio controverso. A produção de leite aumenta a produção de prolactina.
com mais prolactina, com mais hormônio da prolactina, você tende a não menstruar. Só que isso não é regra. Você pode ser que você ovule ou não. Então, procure o seu médico. Há sim, hoje em dia no mercado, anticoncepcionais que você pode tomar mesmo amamentando. Você tem que ter uma orientação médica, porque normalmente o que produz, os hormônios que são feitos anticoncepcionais, você não pode ter esse hormônio na amamentação. É uma coisa um pouco mais técnica, mas sem querer entrar muito nessa área técnica, procure o seu médico, que você pode sim tomar anticoncepcional, desde que ele seja específico para isso. Outra pergunta que eu recebi bastante, referente ao bebê dormir no peito. É normal que quando você come demais, você fique cansado. Então o bebê também acontece isso. Ele mama demais, ele fica cansado, dá aquela molezinha e dá um sono. Você pode tirar isso do seu bebê, novamente falando, lá pro 3º, 4º mês, você começa a trabalhar isso e o bebê não vai mais dormir só quando mama. Até o 3º mês é normal que isso aconteça. Ele, quando pequenininho, ele vai mamar até dormir, e depois que ele começa a crescer, o que acontece? Ele já está acostumado a isso. Só que depois do 3º mês, por aí, lá pro 3º, 4º mês, já começa a ficar mais regular isso, ele já consegue ficar mais tempo acordado e você consegue tirar isso. Então, que seja com uma chupeta ou que seja amamentar ele quando você sente que ele tá dormindo, tipo, ele dormir durante a amamentação é normal. Só que aí, em outros momentos, se você sabe que ele tá com a barriga cheia, que ele já tá amamentado, que seja com uma chupeta ou com um carinho, você vai tirando isso com o tempo. Mas também vai muito de ser humano, cada ser humano é único. Então, cada ser humano, mesmo quando ele nasce, mesmo um bebezinho, ele já tem a personalidade. O Arthur tem bastante disso, de dormir mamando. Só que às vezes ele dorme mamando, às vezes não, às vezes ele consegue dormir sem mesmo. Então aí depende muito da rotina de vocês. Só para ressaltar, tudo que o bebê precisa é do seu peito, é ser amamentado, você ter muito amor, muito carinho, e é o momento que seu filho precisa de você, é o momento de criar aquele laço. Se você acha que está produzindo pouco leite, amamente mais, porque o seu organismo vai produzir mais leite. Quanto mais o bebê sugar, mais o leite vai sair. Então, não ache que porque você está amamentando e o seu bebê está mamando de 1 em 1 hora, por exemplo, que você tem pouco leite e que você tem que dar a fórmula. A partir do momento que você começa, que você introduz a fórmula na amamentação, o bebê vai começar a sugar menos e você produzir menos leite. Deixa para você fazer isso depois do 6º mês, depois até os 6 meses, tudo que ele precisa é do leite materno, mais nada. Depois do 6º mês, aí sim, você pode voltar à sua vida, você pode voltar à sua rotina, você vai ter o bebê, ele vai mamar 1, 2, 3 vezes por dia e o restante você vai introduzir de alimentação. Até o 6º mês, aproveita o seu filho, fique muito com ele, porque é o momento que vocês vão ter para criar esse vínculo, mãe e filho. Então, ele vai precisar ficar muito no colo, não se preocupe, ele não vai gostar de berço, lógico que não. Ele está acostumado com você, ele está acostumado a viver dentro, ele foi gerado dentro da sua barriga, ele foi gerado dentro de você num ambiente que se mexia, que era quente, úmido, e ele se mexia o tempo inteiro. Aí ele nasce, o que acontece? Tudo para, o nascimento nada mais é do que o mundo do bebê parando. Ele começa a sentir fome, que ele não sabia o que era isso, ele começa a sentir cólica na barriguinha, ele começa a sentir dor, ele tem que fazer cocô, ele tem que comer, a única coisa que ele sabe é chorar. Então é muito difícil no começo mesmo, é muito difícil para ele não sabe de nada. Então, o lugar que ele se sente seguro é no seu colo, é com você. Não ache que o bebê com 2, 3 meses, ele tá muito mimado porque ele fica o tempo todo no colo. Não, é o que ele sabe viver. Ele ainda não consegue interagir com as coisas. A partir do 3º pro 4º mês, ele começa a prestar atenção nas outras coisas. Aí sim, vai ter momentos que nem ele mesmo vai querer ficar no colo, ele vai querer brincar, ele vai aprender a brincar. Mas pelo menos até o 3º, 4º mês, é fundamental que ele esteja com você o tempo todo. Ele chorou, pega, dá amor, dá carinho, é isso que a gente precisa.
Para você ter um bebê saudável, é isso que você precisa. Boa alimentação e muito amor, muito carinho. É amamentar o seu filho, é parar o seu mundo, que seja por 4 meses, que você vai parar completamente de pensar em qualquer outra coisa para pensar só nele. Você tem sim que viver, você tem que fazer as suas coisas de casa, você tem que fazer tudo isso, tem, mas a prioridade é ele. Então, arruma um slim, que nem o Arthur, ele fica aqui o dia inteiro, eu limpo a casa, eu trabalho, eu gravo vídeo, eu vou fazer exercício físico, o tempo todo com ele grudado em mim. É pesado, cansa um pouco, quando chega a noite você tá exausto, mas aquele sorrisinho faz com que tudo valha a pena. Então, se você tiver mais alguma pergunta, deixe as perguntas no comentário. Eu quero colocar mais informações sobre a amamentação também. Estou fazendo um blog bem legal para colocar isso. E o vídeo tem que ser um pouquinho mais curto mesmo, então não dá pra gente resolver todos os problemas, né? Tipo, tirar todas as dúvidas. Mas se você tiver mais alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, que aí eu respondo nos comentários mesmo, ou respondo na nossa fanpage. E é isso aí, pessoal. A gente vai fazer outros vídeos também sobre outros temas, englobando outros temas. Se você gostou do vídeo, dá o seu like, se inscreva no canal, que a gente vai ter muito mais conteúdo aí pela frente. Meninas, obrigado por assistirem, obrigado por compartilhar comigo esse momento tão incrível que está sendo a maternidade. E a única coisa que eu dou de dica para vocês, e vou dar sempre, é amor. Muito amor, muito carinho, que é tudo que os seus anjinhos precisam.